Você vai assistir uma matéria que é uma compilação de uma outra matéria e depois da matéria, nossa opinião sobre alguns comportamentos que são aprovados pelo mundo. Se tais comportamentos convêm aos santos que estarão em pé depois do fim da graça, a esperar pela segunda vinda do Filho de Deus. O que apresentamos aqui é que os escritos da Sra. White, mais cedo ou mais tarde, têm seu valor dia e hora. Segue a matéria e depois uma opinião. A Sra. White decidiu publicar seu primeiro livro sobre a reforma pró-saúde. O livro, publicado em 1864, A Grande Causa da Ruína Física, Mental e Moral das Crianças de Nosso Tempo. O propósito do livro era advertir contra os perigos da masturbação. Seguindo as pisadas do reformador pró-saúde Sylvester Graham, que havia escrito um livro sobre o tema décadas antes, a Sra. White decidiu que os membros de sua igreja necessitavam ser advertidos quanto aos perigos que a masturbação representava para a saúde. Examinemos uns poucos trechos de seu livro. Sinto-me alarmada com aquelas crianças que pelo vício solitário estão se arruinando. Ouvis numerosas queixas de dor de cabeça, catarro, tontura, nervosismo, dor nos ombros e do lado, perda de apetite, dor nas costas e membros. E não percebestes ter havido uma deficiência na saúde mental de vossos filhos. A indulgência secreta à masturbação é, em muitos casos, a única causa real das numerosas queixas da juventude. Páginas 11, 13. De acordo com a Sra. White, a masturbação não só causa morte e uma ampla gama de doenças físicas, mas também problemas de saúde mental. A autora visitou o Hospital Estadual de Massachusetts para lunáticos. Nossa atenção foi de súbito atraída pela aparência peculiarmente desfigurada, selvagem, hostil de um jovem com o olhar virado por sobre os ombros. Impressionada com esse aspecto chocante, inquirimos: qual seria a causa de sua insanidade? Vício solitário, foi a pronta resposta. Página 4. É muito provável que a Sra. White estivesse familiarizada com os ensinos de Graham. De fato, algumas das reformas pró-saúde da Sra. White se parecem muitíssimo com as reformas de Graham. Em 1849, uns 14 anos antes de que a Sra. White tivesse a primeira visão da reforma pró-saúde, Sylvester Graham expunha seus pontos de vista sobre a reforma pró-saúde em seu livro Conferência sobre a Ciência da Vida Humana. Eis aqui as reformas que propunha. Evitem-se todos os alimentos estimulantes e artificiais. Deve-se viver inteiramente dos produtos do reino vegetal, assim como a água pura. A manteiga deve ser empregada muito escassamente. O leite fresco e os ovos eram mal vistos, mas não eram proibidos. O queijo é permitido somente se for suave e não curado. Os condimentos e as especiarias, como a pimenta, a mostarda e a canela, são proibidos por serem todos altamente excitantes e esgotantes. O chá e o café, bem como o álcool e o tabaco, envenenam o sistema. Os produtos de pastelaria, com exceção das tortas de fruta, contam-se entre os mais perniciosos artigos que causam aflição aos seres humanos. O sono é preferível antes da meia-noite. O sono deve ser desfrutado num cômodo bem ventilado. Um banho de esponja cada manhã é muito desejável. A roupa não deve ser muito apertada. Todo medicamento, como tal, é mau em si mesmo. A maioria dos adventistas de hoje em dia ignora por completo que o livro alguma vez existiu. Era de se esperar que o primeiro livro de uma profetisa sobre reforma pró-saúde fosse uma obra muito importante para os seus seguidores. É de se esperar, mas ainda não é tarde demais para que os santos, um a um, tenham um comportamento melhor do que o mundo oferece. Uma pessoa, em uma rede social, fez o seguinte comentário, aspas, ninguém se masturba pensando em um pé de alface. Fecha aspas. O Filho de Deus advertiu que os homens cometem pecado até no pensamento. Existe um consenso entre os adventistas de que
Os últimos santos terão uma vida semelhante ao Filho de Deus quando esteve aqui. Ele próprio, na qualidade de homem, disse: venci o mundo. Acreditamos que ele, na semelhança de homem, não tenha participado de tais práticas. Ele é o exemplo. O remanescente que observa os mandamentos de Deus terão que vencer suas faltas, inclusive de pensamentos. Quando, depois do fim da graça, terão que permanecer sem intercessor. Esse não será um tempo de vencer o pecado. Esse tempo é hoje. O tarde poderá ser tarde demais.